As mães, elas são especiais e merecem todas as homenagens. Merecem muito mais do que só uma data comemorativa. Elas merecem o mundo, elas merecem os nossos corações para sempre. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Nesse episódio, eu vou falar sobre uma das mais lindas criações de Deus, as mães. Uma parte do mundo, todo segundo domingo de maio, comemora o Dia das Mães. E aqui no Brasil não é diferente. Há uns anos, essa é uma data muito explorada comercialmente. Quando se fala no Dia das Mães, a maior parte já pensa que tem que comprar um presente, por exemplo. Outros já imaginam como vai ser o almoço, se em casa ou se em algum restaurante, se vai pegar fila ou não. Mas você sabe como é que surgiu o Dia das Mães? O início dessa data comemorativa tão celebrada no Brasil guarda uma história linda, que tem a ver com paz e amor aos filhos. No episódio de hoje, eu vou falar sobre algumas mães importantes, mães inspiradoras, necessárias, e te contar como começou o Dia das Mães. E desse conteúdo, eu tirei 3 verdades para você levar para a vida. Se você puder, anote e aplique isso no seu dia a dia. Talvez você esteja dirigindo, fazendo faxina, lavando louça, talvez esteja dentro de um ônibus e talvez não possa anotar. Mas tudo bem. Eu quero que você então guarde o que você vai ouvir aqui no seu coração. Respira fundo, que a história já vai começar. Como sabemos, há diversos tipos de mães, né? Tem mãe boa, tem mãe que não é mãe, né? Mãe de verdade, tem mãe que é uma grande profissional, que merece aplausos, muito reconhecimento por tudo que faz. E hoje eu quero falar de mães que amaram seus filhos e filhas com todo amor e isso as fez criar algo especial ou filhos e filhas relevantes. Hoje eu vou falar de mães que dão orgulho e servem de exemplo. Então vamos lá. Para quem não sabe, o Dia das Mães começou nos Estados Unidos em maio de 1914, portanto há 108 anos. Mas essa história que eu vou contar, ela começou décadas antes e tem a ver com uma americana chamada Ann Jervis, que nasceu há 190 anos, em 1832, nos Estados Unidos. A história de Ann tem um pedaço muito triste, porque no século XX, as condições sanitárias e de saúde eram muito ruins. Hoje, infelizmente, temos cidades sem sistema de esgoto sanitário, e isso facilita a proliferação de doenças, o aumento de doenças. Naquela época, além desse problema, existia um outro. É que não havia remédios tão eficientes para combater as doenças como nós temos hoje. Por isso, muitas crianças morriam nos primeiros anos de vida. Pois bem, Ann foi uma dessas mães que sofreu com esse tipo de problema. Como conta a história, ela perdeu 10 filhos por doenças infantis. Só que essa mulher, ela deu uma lição ao mundo. Ela transformou o luto dela em luta para evitar que outras mães passassem pelo mesmo problema. Ela virou uma ativista social. Junto com um grupo de outras mulheres, Ann fundou em 1958, na Virgínia, nos Estados Unidos, os Clubes de Trabalho do Dia das Mães. E esse grupo dava assistência e educação às famílias que não tinham acesso, com o objetivo de reduzir essas doenças e a mortalidade infantil. Elas trabalharam muito. Elas trabalharam para melhorar as condições sanitárias do entorno. Gente, quanto melhor for o sistema de esgotamento sanitário, melhores serão as condições de saúde da população. Só que quando esse trabalho estava a todo vapor lá nos Estados Unidos e muitas famílias estavam sendo impactadas, surgiu a Guerra Civil. E a Guerra Civil, ela dividiu o estado da Virgínia, onde a Ann morava. E essa era uma guerra, para quem não sabe, entre quem defendia a escravidão e quem queria acabar com a escravidão. A guerra estourou e os clubes de trabalho do Dia das Mães passaram também
a cuidar dos soldados feridos. Não estavam só preocupadas com a questão do esgotamento sanitário, das doenças, mas atender os feridos nessa guerra. Aquelas mulheres, mães, né? Elas queriam cuidar de quem estava ferido na guerra, independentemente do lado que estava lutando. Foi um trabalho muito bonito e que gerou muitos frutos. Anne e as companheiras dela foram chamadas para atuar em outros conflitos. Outras guerras foram acontecendo e elas foram lá mostrar o que elas sabiam. E foi quando teve a ideia de criar o Dia da Amizade das Mães. E o objetivo dessa data que elas criaram era muito nobre. Era um dia em que os soldados e as suas famílias, de ambos os lados, teriam para celebrar a paz e talvez se reconciliar. E a partir desse momento, Anne começou a organizar piqueniques todo ano sob o nome de Dia das Mães. Naquela época não existia data comemorativa. Esses eventos que ela organizava tinham esse nome. E ela queria encorajar as mulheres a participarem da política e participarem de atos que promovessem a paz. Um dos pontos interessantes dessa história é que o objetivo inicial dela era reduzir as doenças infantis, a mortalidade infantil. Era isso que estava no coração dela. Só que anos depois, o movimento que Anne criou estava pregando a paz, estava falando de perdão, estava ensinando o poder da reconciliação. Ela não tinha ideia do que ela estava criando. Ela queria reduzir a dor de algumas mães, ou do máximo de mães que ela poderia. Ela não queria que outras mulheres sofressem tudo o que ela sofreu. Mas ela acabou se tornando um símbolo da garra, da coragem e da paz. Anne faleceu em 9 de maio de 1905. Então, a filha dela, que chamava Ana Maria, começou um movimento para que a data da morte da mãe se tornasse uma homenagem a todas as mães. Olha que legal. Ela queria homenagear a mãe e todas ao mesmo tempo. E 9 anos depois, em 1914, o Congresso americano reconheceu a data, o segundo domingo de maio, como Dia das Mães e o tornou feriado nacional. Então, por conta dessa mulher batalhadora, inspiradora, surgiu o Dia das Mães. E no Brasil, essa data passou a ser oficialmente comemorada em 1932. No dia 5 de maio daquele ano, ou seja, há 90 anos, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, ele emitiu um decreto de número 21.366 e criou o Dia das Mães para que os brasileiros comemorassem, como diz o decreto, os sentimentos e virtudes do amor materno. Anne Jarvis foi uma grande mulher, foi uma grande mãe, um grande exemplo. Se mais pessoas, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, se mais pessoas como ela existissem hoje, certamente a gente estaria numa condição muito melhor, numa sociedade muito melhor. Aliás, eu quero falar sobre outras duas mães, duas grandes mães, dois grandes exemplos. E a primeira delas é Maria, a mãe de Jesus. Quando Jesus nasceu, essa é uma mãe guerreira. O rei daquela época mandou matar todos os meninos que tinham de 0 a 2 anos. Não sei se todo mundo conhece essa história, mas Herodes, ele estava preocupado em não perder o trono. E ele descobriu que tinha nascido o rei dos judeus. Então ele mandou exterminar todos os bebês. E esse episódio da história ficou conhecido como a matança dos inocentes. Pois bem, Maria, com Jesus no colo e com a ajuda de José, seu marido, todos eles, a família, fugiu para o Egito. Fugiu da perseguição, fugiu da morte. Ela sabia, quem conhece as escrituras, entende isso, ela sabia que ela estava gerando um bebê especial, dado por Deus, o Filho de Deus. E ela fez de tudo para proteger o seu filho. Anos mais tarde, quando Jesus declarou quem ele era, foi preso pelo Império Romano, após ser acusado por um grupo de fariseus
que é um partido político religioso dos judeus daquela época, ela não pôde fazer nada. Maria não conseguiu impedir a prisão, ela não tinha como, naquela vez, fugir com seu menino no colo. Mas, colocando a própria vida em risco, Maria, mãe de Jesus, decidiu ficar perto do seu filho. Como contam os evangelhos, Pedro, que era um dos destacados seguidores de Jesus, ficou com medo. E, para não ser preso, ou com medo de ser preso, ele chegou a negar Jesus por 3 vezes. Naquela altura, Judas já tinha morrido, então haviam 11 discípulos, dos 12, 11. E 10 dos 11 que restaram não acompanharam Jesus até seus últimos momentos. Apenas um deles ficou até o fim e com ele estava Maria, a mãe de Jesus. Ela podia ser presa e morta, acusada de ser um membro do grupo de Jesus de Nazaré, o temido Jesus de Nazaré, que era considerado um agitador, que era considerado uma ameaça aos judeus, ao império, por isso ele foi para a cruz. Mas ela decidiu ficar perto do seu filho até o fim. Quem já passou por um momento difícil, momento de dor, momento de perda, sabe a importância que é ter do seu lado pessoas que você ama e pessoas que amam a gente. Naquele momento que parece que tudo está acabado, quando você olha e recebe um olhar de amor, as coisas mudam. Apesar de todo o risco, Maria ficou perto do seu filho, seu grande amor. E essa é uma história muito linda, né? Maria, mãe de Jesus, deu um grande exemplo ao mundo. Um exemplo de determinação, de amor, de assumir o risco, de vencer o medo para continuar do lado de quem ela ama. E agora, eu quero te contar uma outra história. A história de uma outra mãe maravilhosa, uma outra mãe exemplar, que se chamava Nancy Matthews Elliott. E ela viveu entre 1810 e 1871. É uma ex-professora que se casou com um pequeno comerciante nos Estados Unidos chamado Samuel Edison. E com ele, ela teve 7 filhos, sendo que 3 morreram ainda na infância por causa de doenças infantis. Essa outra grande mãe, ela é contemporânea, ou seja, ela viveu na mesma época que a Anne, a primeira história que eu contei. Anne nasceu 22 anos antes e no mesmo país, os Estados Unidos. Bem, Nancy tinha um amor especial pelo seu filho caçula, que era bem mais novo que os outros irmãos. Talvez por ser o menor, o último, o que veio depois de tantas mortes, ela se apegou muito ao menino. E quando o menino tinha entre 8 e 9 anos, ele teve alguns problemas de adaptação na escola. E, num determinado dia, o garoto chegou em casa com uma carta na mão. E ele entregou para a mãe dele e disse: olha, foi o diretor lá da escola que pediu para entregar para você, mamãe. Eu não sei o que está aí porque eu não li. E aí a mãe pegou a carta, ela abriu a carta, ela leu as linhas e ela começou a chorar, ela ficou emocionada. E o menino estava ali diante dela, ficou olhando, esperando ela explicar alguma coisa. Aquela mãe estava triste, visivelmente triste. Mas diante do filho, ela controlou o choro e começou a falar com o menino. Em voz alta, com a carta nas mãos, ela olhava para o garoto, que ela tanto amava, o seu menino. E como se ela estivesse lendo, ela falou em voz alta. Eu vou ler para você o que está escrito na carta, o que ela leu. Ela falou assim: seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e nós não temos professores do nível que ele precisa para treiná-lo. Por favor, ensine-o em casa, você mesmo. Então, aquela mãe se tornou a professora do próprio filho. Ele saiu da escola e todo dia ela ensinava algo novo ao garoto. E foi assim, perto dele no dia a dia, que ela começou a perceber as habilidades que ele tinha, o que ele gostava mais, onde que ele aprendia mais. Na sequência, Nancy passou a investir nas áreas em que o menino mais gostava, nas áreas em que ele melhor se desenvolvia. E o garoto tinha um interesse especial, gigantesco, por física, por química. Então a mãe começou a dar mais conteúdo sobre isso.
tempos depois, o garoto montou um laboratório em casa, no sótão, e passou a fazer alguns experimentos. Ele tinha habilidade para isso. Alguns eram até perigosos, só que outros surtiam um efeito positivo, mostravam que o garoto estava no caminho certo. Aquela mãe acreditou nele. E a mãe seguiu apoiando o seu menino. Ela sabia, no fundo, ela sabia que o garoto era um gênio. E ela, com determinação e amor, ajudou a construir o caminho daquele menino. Esse menino se chamava Thomas. Graças à mãe dele, Thomas se tornou um inventor de coisas. Na verdade, ele ainda é o maior inventor de todos os tempos. A pessoa que mais inventou coisas úteis para o ser humano é esse menino. E talvez você o conheça pelo nome dele, Thomas Edison. O homem que criou a lâmpada elétrica, que criou o fonógrafo, que foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Foi ele que inventou o microfone. Foi ele que inventou o projetor de cinema. Thomas Edison inventou mais de 1000 aparelhos e coisas que são úteis para a gente, que nós usamos no dia a dia. A gente nem sabe o nome, né? Que foi ele, mas foi ele. Simplesmente um gênio. E tem mais uma coisa interessante nessa história. Anos após a morte da mãe, Thomas Edison estava arrumando as coisas dela e achou a carta que tinha sido enviada pelo diretor anos e anos atrás. Thomas sentou-se na cama, abriu a carta e ele se lembrava do momento em que a mãe leu para ele. Ele se lembrava que aquelas palavras tinham sido boas e ele começou a reler a carta, a ler pela primeira vez, na verdade. Só que ele tomou um susto. Porque, na verdade, o diretor tinha escrito outra coisa. A carta dizia o seguinte, eu vou ler para você. Senhorita Edison, infelizmente, temos que informar que o seu filho tem uma grande dificuldade em acompanhar as aulas, a ponto de atrasar o restante dos colegas. Alguns pais, inclusive, entraram com uma queixa e nós temos que pedir que você tire o seu filho da escola. Thomas Edison leu aquela carta sem acreditar. E ela continuava assim, recomendamos que você leve Thomas a uma escola especial para crianças com problemas de ensino. Olha como é pesada essa carta. E ele completa, o diretor, sabemos que essas escolas não são baratas e a sua situação econômica não é a melhor nesse momento. Então, você pode considerar a possibilidade de ensiná-lo em casa, de educá-lo em casa. Que dureza. Que pancada. Imagina uma mãe lendo isso. E aquela mãe, Nancy Edison, mudou o conteúdo da carta para seguir incentivando o filho. Ali na hora ela teve a ideia. Ela não vou dizer essas palavras duras, eu vou dizer outras coisas ao meu filho. E no fundo ela deu o que ele precisava para se tornar o maior inventor de todos os tempos. Mães assim, você que está me escutando, guarda isso. Mães assim fazem a diferença. Mães assim é que merecem ser lembradas para sempre. Eu não tenho como deixar de não lembrar da minha mãe, Fanny Brunet. Nesse mês se completam 8 meses que ela foi morar no céu. E esse, infelizmente, vai ser o primeiro dia das mães que eu vou passar sem a minha mãe. Sem a mulher que eu mais amei, sem dúvida, a que mais me amou. O amor de mãe e filho é uma coisa que... De mãe, filho, mãe e filho, assim, é uma coisa que não tem como medir. Uma mulher que abriu mão da sua própria carreira para que seus filhos realizassem os seus sonhos. Se hoje, eu, meus irmãos, Tiago e Marcos, estamos cumprindo os nossos propósitos, é por causa dos nossos pais, é por causa da mamãe, de todo o esforço, de toda a dedicação que ela deu pra gente. E antes de entregar para você as 3 dicas que essas histórias carregam, dessas mulheres, dessas mães, eu quero lembrar uma frase de Thomas Edison. E eu escolhi essa frase porque eu sinto, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu posso dizer o mesmo que ele. E a frase é assim:
Eu sou o resultado do que uma grande mulher fez por mim. Eu sou o resultado do que uma grande mulher fez por mim. As mães, elas são especiais e merecem todas as homenagens. Merecem muito mais do que só uma data comemorativa. Elas merecem o mundo, elas merecem os nossos corações para sempre. E agora eu vou deixar com vocês 3 verdades que essas histórias dessas mulheres nos ensinam. 3 verdades para você guardar. A primeira delas é que a dor pode criar um propósito de vida. Lembra da primeira história que eu contei, da Anne. A segunda, amar é cuidar até o fim, como Maria fez com Jesus. E a terceira, verdade, uma decisão sua pode gerar bons frutos para o mundo. Uma decisão sua. É isso, essas 3 verdades que nós aprendemos com as histórias dessas 3 mães, 3 mulheres exemplares. Vou incluir a minha mãe, as 4 mães aí dessa história. E eu quero encerrar esse episódio em homenagem às mães, mandando um abraço a todas as mães que estão me escutando, dizer que vocês são muito especiais, que vocês têm um valor, uma importância gigantesca. Eu quero dizer a você que está me escutando, e assim como eu não tenho nesse domingo, né, o Dia das Mães, você não tem a sua mãe para comemorar, ela não está mais aqui, que você acredite na verdade cristã de que um dia todos nós estaremos juntos novamente. A dor da ausência, ela parece que não passa. A dor da ausência é uma ferida aberta. Ela machuca, ela dói. Mas o que me conforta é a convicção de que um dia estaremos juntos novamente no céu. Isso me mantém são, isso me mantém vivo, pensando que é duro, é doloroso, mas vai passar. Mas vai passar. E aproveita, você que tem nessa data a sua mãe, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, junta a família para comemorar, para celebrar a vida dessa mulher tão especial, que eu tenho convicção que deve ser o ponto de união da sua família, né? Todos se reúnem em torno dela. A todas as mães o meu beijo, meu desejo de saúde e paz, de dias melhores, de dias de alegria. A gente vai voltar semana que vem com mais um episódio do Pode Comunicar. Eu quero te pedir que, se você gostou das histórias que eu contei aqui, se você curtiu esse conteúdo, para você pegar o link, mandar para um amigo, mandar para uma amiga, mandar para sua mãe, mandar para pessoas que vão gostar de conhecer um pouco mais sobre essas histórias, pessoas que vão gostar de saber sobre como começou o Dia das Mães. Você pode até mandar assim, ó, Dia das Mães não é só comprar presente e almoçar fora, não. Dia das Mães tem uma história bonita por trás. E aí você encaminha o link, tá bom? Deixa também seu comentário, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube ou no Pode Comunicar no Spotify, não deixe de apertar o botão inscrever-se, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Tudo isso ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas. Te agradeço pela audiência, pelo carinho, por você ter ficado até aqui. E mais uma vez eu desejo um feliz Dia das Mães. Até a próxima. Saúde e paz.